Bom dia, galera! E aí, tudo bem? Vamos para mais uma semana, né, com aquela aulinha de leve, né, de matemática. A aula de hoje, vamos fazer as correções dos exercícios. De qual página? 258. Então, vamos lá. Na última aula, nós vimos aí, né, um conceito sobre planejamento e execução de uma pesquisa amostral. E agora, né, vem uma sequência aí de exercícios para a gente poder praticar algumas coisas, né, alguns pontos que nós estudamos até aqui sobre, né, as ferramentas aplicadas em estatística. Beleza, então primeiro diz assim, ó, hoje nós vamos resolver as atividades e as tarefas, tá? O Max Desafio fica para a próxima aula. Em todas as regiões do país, a taxa de analfabetismo, né, caiu, com exceção da região norte, em que houve um avanço de 9%, de 9% para 9,1%, depois de 4 quedas seguidas. De acordo com os dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né, o PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, a região Nordeste continua registrando a taxa mais alta de analfabetismo, né, do país. O índice ficou em 16,2% nos estados nordestinos. Na região, na edição anterior da pesquisa, esse número era de 16,6%. Veja a seguir a taxa de analfabetismo, né, no Brasil por região em 2015. Então, Brasil, essa é a média nacional, tá? Pega todas as regiões, divide pela quantidade. Na região norte, 9,1, nordeste 16,2, sudeste 4,3, sul 4,1, né? Centro-oeste 5,7. Confira se a média das 5 regiões do Brasil corresponde exatamente à taxa nacional apresentada. Então, ó, ele está pedindo uma taxa exata. Então, se nós calcularmos a média de todas as regiões, nós vamos chegar no valor de 7,88%. Qual é a média do Brasil? 8%. Então, não é exatamente, tá? É aproximado. Então, resposta. Se ela corresponde? Não, pois a média nacional é de aproximadamente 7,88%, né? Sendo arredondada para 8%. Então, como nós calculamos a média? Somo todos os valores e divido pela quantidade, tá? Deu 39,4, dividido por 5, o resultado que deu, multiplico por 100 para transformar em porcentagem. Então deu 7,88%. B, qual a porcentagem foi utilizada, qual abordagem foi utilizada nessa pesquisa? O próprio exercício já diz, né? Uma amostragem, né? Uma abordagem amostral. Então, vamos lá, o que diz aqui? Ele comenta sobre o tipo de amostragem? Não. Primeiro, porque não teria como pesquisar todo mundo, concorda? Né? Então, ele pegou por amostragem. O tipo de abordagem aplicado nessa pesquisa foi a amostral probabilística aleatória simples, né? Ou seja, sorteios de domicílios visitados. B. Determina a mediana dos dados relativos às regiões brasileiras. Mediana nós já sabemos, né? Nós temos que pegar os valores, colocar numa ordem crescente ou decrescente e verificar, de acordo com a quantidade de termos, se for ímpar, então a minha mediana vai ser o valor central, né? Se a quantidade de termos que eu tiver aqui for par, eu pego as duas do meio, do centro, somo e divido por 2. Tá? Então aqui coloquei em ordem, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Olha, eu tenho 5 termos. Então a minha mediana vai ser a do meio. 2 para lá, 2 para cá. Só pode ser o 5,7. Essa é minha mediana. 2. Uma professora de matemática de uma turma de 40 alunos decidiu verificar as médias da sala e elaborar um gráfico. A fim de facilitar o trabalho, ela criou uma tabela dividida por faixas de médias e anotou a porcentagem de alunos em cada faixa. Então ela montou essa tabelinha aí, ó, médias e porcentagem.
verificar a média a fim de facilitar o trabalho. Ela dividiu por faixas de médias, tá? Então, tá lá. Aí na coluna médias, ela colocou médias menores que 4. Então, ó, médias menores que 4 foi um total de 2,5%. Maior ou igual a 4 e menor que 6, 10%. Maior ou igual a 6 e menor que 7, 37,5%. Maior ou igual a 7 e menor que 8, isso são as médias, tá? Foram 20% dos alunos. Maior ou igual a 8 e menor que 9, 20% também. E maior ou igual a 9 e menor que 10, 10%. Ok, então ela definiu as médias, né? E a porcentagem de alunos, né, que chegaram nessas médias. Ela quer saber o seguinte: qual é a quantidade de alunos que representa cada porcentagem? Então, ó, vamos usar o quê? Uma regrinha de 3. O que nós já sabemos aqui? Qual é o total de alunos? 40 alunos. Então, isso representa quantos por cento do total? 100%, né? Porque é o total de alunos. Então, olha o cálculo aqui, ó, bem simples, ó. 40 alunos, que representa 100% do total de alunos, para 2,5%, que foi a média, né, a porcentagem dos alunos que tiraram uma média menor que 4, para x, que eu quero descobrir qual é a quantidade de alunos que ficou com uma média menor que 4. Faz uma multiplicação em x, então fica 100x igual a 40 vezes 2,5, 100x igual a 100, 100 está multiplicando 10 dividindo, vai ficar x igual a 100 dividido por 100, x igual a 1. Então apenas um aluno ficou com uma média menor que 4, tá? E para os outros, vocês vão usar o mesmo estilo, tá? Então aqui no lugar do 2,5, você vai colocar 10, 37,5, 20, 20 e depois 10, tá? Para chegar no número de alunos. Aqui eu já coloquei a resposta e aqui eu fiz mais uma, para vocês verem que o processo é o mesmo. Eu fiz aqui do 37,5. 40 alunos que representam 100%, sobre 37,5, que é a porcentagem de alunos que ficou com a média maior que 6 menor que 7, para x, que eu quero descobrir quantos alunos isso representa, tá? Multiplicação em x, 100x igual vai ficar 100x igual a 1.500, e 1.500 dividido por 100 é 15, então x igual a 15, então ó, 15. Depois de feito tudo isso, ele pede para você representar isso aqui através de um gráfico, tá? Sendo que aqui nesse gráfico, um gráfico em colunas, eu tenho as faixas de médias aqui embaixo e aqui eu tenho a quantidade, né, o número de alunos. Então, eu vou colocar aqui, ó, número de alunos, para mim saber o que representa esses valores aqui. Então, eu vim subindo de 2 em 2, até 18 aí, né, mais ou menos. E agora eu vou representar aqui o número de alunos. Então, ó, um aluno. Depois aqui, 4 alunos, 15 alunos. Quanto deu isso aqui? 8, 8 e por último aqui 4 alunos. Beleza? Então tá aí, ó, o que foi solicitado pelo exercício. Depois vem o 1 da tarefa. O órgão responsável pelo censo é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu não sei se vocês já entraram no site do IBGE, tá? Quando você tiver um tempinho, entra no site do IBGE, faz aquela pesquisa, tem muita informação interessante lá. Tá? Você pode pesquisar por estado, região, país, né? N informações. Seus profissionais percorrem todos os municípios do país, visitando domicílios para entrevistar pessoas e recolher as informações desejadas. No Brasil, o censo é realizado a cada 10 anos. Faça uma pesquisa sobre as características da população de sua cidade nos 2 últimos censos. Então ele está pedindo para você entrar lá no site do IBGE, procurar lá a sua cidade, Cajamar, Jundiaí, né, aonde você morar, e fazer uma pesquisa, né, sobre a população da sua cidade em 2020 e depois em 2010. Então, aqui monta uma tabelinha, cidade, estado, então põe o nome da cidade aqui, o estado aqui, o censo. Então, em 2020, a sua cidade tinha quantas pessoas? Qual era a população dela? E depois, em 2010? Eu joguei um exemplo aqui, tá?
Então, em 2020 aqui tinha 350 mil habitantes, em 2010 foi para 410 mil habitantes. Qual é a amplitude? O que é uma amplitude? É a diferença entre o máximo e o mínimo, né? Então, vou pegar o máximo menos o mínimo. Então, vai ficar 410 menos 350. A amplitude aqui vai ser de 60 o quê? 60 mil habitantes. Então, houve um crescimento de 60 mil habitantes num período de 10 anos. Tá? Bastante gente, né? Tem cidades no Brasil que, né, o censo, né, de 10 em 10 anos, em vez do número da população aumentar, diminui. Por quê? Porque muita gente, às vezes é uma cidade pequena, não tem muita oportunidade de trabalho, o pessoal acaba se deslocando para outras cidades. Muito bem, muito bem, muito bem. Só pede isso? Faça uma pesquisa sobre característica, parará, com os dados obtidos, elabore um gráfico. O gráfico aí eu deixo para vocês, tá? Vocês podem elaborar um gráfico, pode ser um gráfico o gráfico que você quiser, tá? Não tem restrição quanto a isso não. Muito bem. Aí vem o exercício 2. O 2, faça uma pesquisa sobre a variação de temperatura na sua cidade. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Quando você tiver um tempinho aí, mais para fins de curiosidade, tá bom? Então você pode até montar uma tabelinha, né? Dias, vai lá, de domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, cinco, né? E vai pegar a semana toda, todos os dias da semana, e aí você anota as temperaturas. A maior temperatura do dia e a menor temperatura do dia. E assim vai. O que vai ser a amplitude térmica? A diferença entre a máxima e a mínima, tá? Beleza? Então, bem tranquilo aqui. E, para finalizar, tem o exercício 3. Quando analisamos os resultados de pesquisas, podemos representá-los graficamente, por exemplo, por meio de um gráfico de setores, né, que é o gráfico de pizza. Nele, cada opção mencionada na pesquisa deve ter um espaço de círculo, ou seja, um setor, o qual é dividido em 360 graus. Sendo assim, determine o espaço em graus de cada opção de certa pesquisa, tá? Então, no meu exemplo aqui, eu tenho as opções A, B, C, D e foram jogadas, né, colocadas aí algumas as porcentagens, né? Então, 25%, 13%, 42% e 20%. Então, ele quer saber o seguinte: determine o espaço em graus. Como que eu faço isso? Então, ó, eu tenho um círculo aqui, tem uma circunferência, e eu sei que essa minha circunferência ela vai de 0 graus, no sentido anti-horário, até dar uma volta completa, que é 360 graus. Então, 360 graus representa o quê? Uma volta completa, 100%. Então, o cálculo está aqui, ó. 360 graus, que representa 100%, né? Sobre 25%, que é o que eu tenho aqui informado aqui pelo exercício, para x, que eu quero transformar, descobrir o quanto que 25% representa em graus. Faz uma multiplicação cruzada, 100x igual a 360 vezes 25, 100x igual a 9.000. O 100 que está multiplicando vai descer dividindo, então vai ficar x igual a 9.000 dividido por 100, x igual a 90 graus. Então eu até coloquei aqui, ó. 25% vai se representar no meu gráfico de pizza 90 graus, tá? Depois, 46,8 graus, 151,2 graus e 72 graus. Aí, depois que você... Aqui eu calculei só um, tá? Porque os outros cálculos dos outros é a mesma coisa. No lugar de 25, você vai colocar 13, depois 42, depois 20 e vai chegar nesses resultados aqui. Depois, com a ajuda de um transferidor, né, um compasso, monta uma circunferência aí, e aí você acha o centro certinho dessa circunferência, e com um transferidor, você coloca o transferidor lá e começa a localizar, 90 graus, tá aqui, né? Depois, 46,8 graus, tá ali, né? E assim você vai montando o seu gráfico de pizza com os espaços certinhos em grau para cada opção aqui, ok? Beleza? Muito bem, então era isso aí que eu tinha que conversar com vocês aí, era isso aí, já estamos em dezembro, hein?
chegou dezembro, né? Então, próxima aula eu venho fazendo a correção do Max Desafio e assim nós concluiremos a apostila. Ah, uma coisa. Eu mudei o meu esqueminha aqui, tá? Se você já fez, não tem problema. Manda para mim assim mesmo, tá? Eu vou considerar, eu vou incluir, tá? Na média. Mas para finalizar, vai se tornar apenas um exercício para nós. Não vai ser a C2, tá? C2 eu vou calcular de uma outra forma, baseado nas pontuações da gincana. Legal? Beleza? Mas em relação a isso, está todo mundo tranquilo, porque as pontuações da gincana, né? Que estão bem justas, né? Então, vai dar uma média legal aí para todo mundo. Valeu, gente? Beleza? Até a próxima aí. Boa semana para todo mundo. Próxima aula eu tô vindo aí pra gente corrigir mais algumas coisas.